Brasil, PCB do Brasil, e 30 anos de atuação legal do Partido do Brasil. Convidamos para compor a mesa excelentíssimo senhor governador Flávio Dino. Excelentíssimo senhor deputado Valdir Maranhão, vice-presidência da Câmara Federal. Tá aí não, tá aí. Cadê Valdir? Tá aí Valdir não? Valdir não tá aí não. Deputado Valdir Maranhão. Você que estava aqui. Eu não olhei ele não. Excelentíssimo senhor prefeito Edivaldo de Holanda Júnior, prefeito de São Luís. Excelentíssima senhora deputada federal do Estado do Rio de Janeiro, Jandira Fagari, líder do PCdoB na Câmara Federal. Excelentíssimo senhor deputado federal do Estado de São Paulo, Orlando Silva, vice-líder do governo da Câmara Federal. Excelentíssimo senhor deputado federal do Estado de Minas Gerais, Watson Ribeiro. Excelentíssimo senhor deputado federal Rubens Pereira Júnior. Excelentíssimo senhor Renato Rabelo, presidente nacional do PCdoB. Senhora Vicky Barros, presidente da União Nacional dos Estudantes. Senador Roberto Rocha. Solicitamos a todos que fiquem em posição de respeito para a execução do hino nacional.
Concedo a palavra ao deputado Otelino Neto, autor do requerimento de convocação desta sessão. Excelentíssimo senhor Flávio Dino, governador do Estado do Maranhão, excelentíssimo senhor deputado Valdir Maranhão, vice-presidente da Câmara Federal, excelentíssimo senhor Edivaldo Holanda Júnior, prefeito de São Luís, excelentíssima senhora deputada federal do Estado do Rio de Janeiro, Jandira Fegali, líder do PCdoB na Câmara Federal, excelentíssimo senhor deputado federal do Estado de São Paulo, Orlando Silva, vice-líder do governo na Câmara Federal, excelentíssimo senhor deputado federal do Estado de Minas Gerais, Vadson Ribeiro, excelentíssimo senhor deputado federal Rubem Júnior, senhor Renato Rabelo, presidente nacional do PCdoB, senhora Vicky Barros, presidente da União Nacional dos Estudantes, senador Roberto Rocha, senhoras e senhores aqui presentes, convidados, secretários de Estado, secretários municipais, jornalistas, é, sem dúvida, razão de grande satisfação para mim ter sido o autor do requerimento para que houvesse essa sessão solene em homenagem aos 93 anos do PCdoB. Fiz o requerimento porque acho que é emblemático que os 93 anos do Partido Comunista do Brasil fossem comemorados aqui no Maranhão, em virtude do fato histórico do primeiro governador do PCdoB ter sido eleito aqui no Estado do Maranhão. Deu certo. O PCdoB, senhoras e senhores, agora vai. É um partido, como todos sabem, que tem uma história que se parece um pouco com a história do Brasil. Uma história de lutas de 93 anos e, por uma ironia do destino, desses 93, apenas cerca de um terço, 30 anos, foi na legalidade. Mas, mesmo na clandestinidade, o PCdoB esteve presente nas mais importantes lutas políticas e sociais do Brasil, sempre na defesa do trabalhador, na defesa dos interesses do povo brasileiro, sempre lutando para que o Brasil vivesse um ambiente de democracia e sempre lutando para que houvesse distribuição de renda. Essa é a marca do PCdoB, um partido de esquerda, um partido autêntico que está associado às boas causas do mundo e às boas causas do Brasil. Por isso, é razão de muito orgulho testemunhar hoje e ser um parlamentar eleito pelo PCdoB, presidente Renato Rabelo. Sem dúvida, todos aqui estamos presenciando, vivenciando um momento histórico. É importante que aqueles que não moram aqui no Maranhão, que não residem aqui, saibam que o PCdoB foi muito agredido em diversos momentos. Na última eleição, por exemplo, o governador Flávio Dino sabe bem disso, o PCdoB foi insultado de tudo. E, para a admiração de todos, aqueles que em Brasília se dizem democratas
aqui ficavam sem argumentos, acusando o PCdoB dos mais diversos adjetivos, de ser um país que queria acabar, um partido que queria acabar com a democracia, que queria transformar o Maranhão numa ditadura, como se nós, em nosso estatuto, nós defendêssemos alguma ditadura. O que, na verdade, o PCdoB sempre lutou contra, aliás, sempre lutou a favor, foi das liberdades, foi da democracia. E no Maranhão, em particular, a nossa luta era a luta para libertar um povo oprimido há quase 50 anos de uma das mais cruéis ditaduras que já se viu nesse Brasil, que era uma oligarquia que mandava no poder executivo e que influenciava de forma decisiva nos demais poderes. Era contra isso que o PCdoB se insurgia e precisou da solidariedade de diversos partidos de orientações ideológicas diferentes. Aqui no Maranhão, senhoras e senhores, estiveram juntos, do PCdoB ao PSDB. Adversários nacionais se juntaram aqui pelo bem do Maranhão, para que nós pudéssemos chegar à tão sonhada liberdade, ao tão sonhado governo de todos nós. Então, ao finalizar essas breves palavras, quero dizer aos senhores que vocês testemunham aqui a comemoração dos 93 anos do partido, mas a materialização de um sonho. A alternância de poder se consumou no Maranhão pelas mãos de vários partidos, mas liderado pelo PCdoB, que já hoje constrói uma nova história para o Estado do Maranhão. Uma história onde o governo é transparente, onde existe um canal direto do governo com a sociedade. E esta Assembleia Legislativa aqui, que sob a presidência do deputado Humberto Coutinho, tem dado a sua colaboração concreta para que o novo governo possa ter bons resultados. Os projetos encaminhados pelo Poder Executivo foram aprovados por esta Casa não por submissão, mas pelo reconhecimento de ampla maioria dos deputados de que os projetos têm grande impacto positivo na vida dos maranhenses. Nesse sentido, me despeço, parabenizando a todos nós do Partido Comunista do Brasil e agradecendo a gentileza das senhoras e dos senhores que não são do Partido Comunista, mas que aqui vieram para nos prestigiar com as suas presenças, para que nós juntos possamos comemorar a data histórica dos 93 anos do Partido Comunista do Brasil. Muito obrigado. Passo a direção dos trabalhos ao primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Otelino Neto, que juntamente com os deputados Fernando Furtado, professor Marco Aurélio e Raimundo Coutrin, representa o Partido Comunista do Brasil na Assembleia Legislativa do Maranhão. Partido este que tem prestado inestimável serviço ao país e agora com o governador Flávio Dino ao Estado do Maranhão. Tem que botar um lugar para ele. Concedo a palavra à deputada federal pelo PCdoB do Rio de Janeiro, Jandira Fegali. Bom dia a todos. Cumprimento o presidente da Assembleia, Humberto Coutinho, excelentíssimo senhor deputado Otelino Neto, do nosso partido e autor do requerimento dessa sessão, o nosso querido governador Flávio Dino, senhor Renato Rabelo, presidente nacional dessa gloriosa organização que é o PCdoB, Edivaldo de Holanda Júnior, prefeito de São Luís, senador Roberto Rocha, aqui presente conosco, como também Valdir Maranhão, vice-presidente da Câmara dos Deputados, nosso deputado, vice-líder do governo, Orlando Silva, o Adson Ribeiro, deputado de Minas Gerais, Rubens Pereira Júnior, aqui do Estado do Maranhão, e eu já, quebrando aqui esse protocolo, já digo a vocês que vocês mandaram para lá um guerreiro, ousado e combativo e comprometido deputado federal.
aliás, não foge dos principais desafios, já se impõe na Câmara dos Deputados com a formação que teve aqui, dentro do partido, aqui no Estado do Maranhão, e tem dado uma grande contribuição já à nossa bancada. Vicky Barros, presidente da União Nacional dos Estudantes, aqui conosco. Vejo aqui também a Bárbara, presidente da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, aqui conosco. Nosso prefeito de Contagem, Carli Moura, que está aqui conosco também, e tantos outros militantes. Ronald Freitas, da direção nacional do partido. Pedro Oliveira, também, jornalista lá na liderança do nosso partido, dirigente nacional do PCdoB. E eu gostaria de pedir uma licença especial para cumprimentar aqueles que sustentam a bandeira, a história e a luta do PCdoB, que é a nossa militância política em todo esse país. Brasil. 1, 2, 3, 4, 5 mil. E viva o Partido Comunista do Brasil. E gostaria, aliás, como única mulher da mesa, para variar no mundo político, é assim, né? De cumprimentar as mulheres guerreiras aqui presentes, que fazem também a história do PCdoB nesse país. Eu quero ser breve, mas eu quero deixar aqui um registro da emoção, do orgulho. Eu milito nesse partido há 34 anos, faço 35 esse ano, sempre no PCdoB. E quero dizer a vocês que melhorei muito como pessoa, porque aprendi a viver coletivamente, ouvir críticas, fazê-las também, mas intensificou muito a minha postura solidária, a minha noção de liberdade, a minha noção de democracia e a minha noção revolucionária. Digo a vocês que, olhando para a história, a democracia se mede pela existência legal ou não do Partido Comunista do Brasil. E esse momento que a gente vive agora é um momento muito agudo, tenso, polarizado, mas nós saberemos superá-lo e saberemos dizer àqueles que não conseguem cheirar nem viver a democracia, que a democracia vencerá, que a liberdade permanecerá e que nós não aceitaremos nenhuma postura golpista ou limitador da democracia nesse país. A gente precisa... Quero agradecer, Flávio, ao seu papel no PCdoB. Flávio Dino é uma pessoa que nos orgulha muito. A vitória do Maranhão não foi uma vitória no Maranhão, foi uma vitória do Brasil. Todo mundo entendeu assim, que ter um governador no Maranhão foi uma vitória deste país, porque eu tenho certeza, Flávio, que partindo daqui, sob sua liderança, nós teremos o maior exemplo que o Brasil pode ter do modo comunista de governar e da forma democrática como se faz uma boa gestão. Quero dizer também que este processo político que a gente vive agora e a nossa bancada aguerrida no Congresso Nacional, os mais antigos lá e os que agora chegaram para compor essa bancada, mantém-se firme e combativos na defesa de um projeto popular para esse país, defende o mandato de Dilma Rousseff, o Estado Democrático de Direito. Nós defendemos claramente a soberania nacional e defendemos os direitos do povo e dos trabalhadores. Saibam que essa bancada vai atuar unida, em nome deste partido, em nome do povo brasileiro e daqueles que nos elegeram. Quero dizer também que não poderia ser o outro melhor lugar de comemorar o aniversário nacional do partido que não fosse o Maranhão nesse momento, pelo exemplo histórico que dá, por ser um patrimônio cultural da humanidade, terra de lutas, região da Balaiada, e é assim, com essa visão aguerrida, que a gente consegue enfrentar todas as adversidades desse país, fazendo com que a sociedade brasileira crie consciência que ele deve avançar e não retroceder. Nós sabemos que o Partido Comunista do Brasil não é um acaso, ele é uma necessidade histórica, porque ele soma na sua trajetória, além da luta pela liberdade, com armas ou não na mão. É um partido que manteve bem erguida a bandeira vermelha da foice e do martelo, não sucumbiu às pressões ideológicas que todos os partidos comunistas sofreram, porque a bandeira e a foice e o martelo não são exemplos de violência, mas sim da aliança dos trabalhadores do campo e dos trabalhadores da cidade. E a bandeira vermelha é símbolo de luta
que, somada à bandeira do Brasil, que é nossa, o hino nacional é nosso, não é monopólio de nenhum grupo, essa bandeira brasileira é nossa, do povo brasileiro e da liberdade. E quero dizer que a luta pela reforma política dentro do Congresso Nacional não contará com a nossa cabeça baixa. Nós trabalharemos para superar toda e qualquer cláusula restritiva à existência plural dos partidos políticos no Brasil, da representação das minorias e, acima de tudo, impedir que o financiamento de empresas permaneça nas campanhas eleitorais, raiz da corrupção eleitoral e de muitos comportamentos aéticos no Brasil. Nós queremos fazer uma saudação ao Partido Comunista do Brasil, uma organização que se mantém altiva, digna, ética, sem perder os seus princípios, radicalizando nos seus princípios e ampliando na política, porque o isolamento não nos serve. Nós trabalhamos em unidade com forças políticas nesse país, para que a gente supere fases difíceis, consolide um projeto que avance para a democracia e para a sociedade e, acima de tudo, que a gente vá conquistando cada vez mais solidez democrática e possamos atingir aquilo que estrategicamente o partido defende, que é o socialismo. Parabéns ao PCdoB, a toda a militância, aos nossos líderes, e vamos em frente, que o PCdoB vai sempre altivo, forte e unido nesse país. Muito obrigada. Registro as presenças nessa sessão solene do prefeito municipal de Contagem, em Minas Gerais, senhor Carlim Moura, do vice-presidente estadual do PCdoB no Maranhão, Egberto Magno, do senhor Fábio Palácio, representante da Fundação Maurício Júlio Pinheiro, do presidente do Simproecema, Júlio Pinheiro, da senhora Thaís Matos, presidente estadual da União da Juventude Socialista, UJS, da senhora Bárbara Melo, presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, e do senhor Ronaldo Freitas, membro do Diretório Nacional. Concedo a palavra ao presidente do Partido Comunista do Brasil, senhor Renato Rabelo. Bom dia a todos e a todas. A nossa saudação ao presidente da Assembleia Estadual do Maranhão, deputado Humberto Coutinho. A nossa saudação ao excelentíssimo senhor deputado Otelino Neto, nosso companheiro do PCdoB, autor desse requerimento, nosso companheiro estimado, querido, camarada Flávio Dino, governador do Estado do Maranhão, excelentíssimo senhor senador Roberto Rocha, excelentíssimo senhor deputado Valdir Maranhão, vice-presidente da Câmara Federal, excelentíssimo senhor Edivaldo de Holanda Júnior, prefeito de São Luís, excelentíssima senhora deputada federal do Estado do Rio de Janeiro, a nossa querida camarada, líder do nosso partido na Câmara Federal, Jandira Fegali, nosso companheiro deputado federal do Estado de São Paulo, Orlando Silva, nosso companheiro deputado federal Adson Ribeiro, do Estado de Minas Gerais, nosso companheiro deputado federal Rubens Pereira Júnior, esse estimado companheiro também, como disse a nossa líder, esse companheiro combativo, destemido, que é sempre uma grande revelação para nós também. E a nossa querida camarada, essa jovem combativa, presidenta da União Nacional dos Estudantes, Vicky Barros.
Também aqui presente eu queria salientar, entre nós que veio até São Luís para, junto conosco, comemorarmos essa data, que para o PCdoB tem um grande significado, o prefeito de Contagem de Minas Gerais, Carlim Moura, a presidenta nacional da UBS, Bárbara Mello, o presidente do Partido Comunista do Brasil aqui no Maranhão, Márcio Gerri, e a presença também entre nós do vice-governador do Maranhão, Carlos Brandão, que junto conosco participou dessa grande jornada também, levando a vitória do nosso governador do Maranhão. Companheiros, companheiras, amigos e amigas, esta não é qualquer data para o PCdoB. Comemorar o aniversário do PCdoB é sempre uma data muito simbólica e uma data em que o PCdoB rememora parte da sua história, porque é uma história muito longa. Em janeiro de 1985, chegava ao fim mais de 20 anos do regime militar. Esta foi uma épica vitória da resistência pela democracia do povo brasileiro, para a qual o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, muito contribuiu. Centenas de seus militantes foram presos, torturados e assassinados por terem lutado bravamente pela reconquista das liberdades políticas e dos direitos do povo. Dezenas deles ainda se encontram desaparecidos, sem um túmulo na qual se possa colocar uma flor. No dia 23 de maio de 1985, a Comissão pela Legalidade do PCdoB, tendo à frente o histórico dirigente João Amazonas, encaminhou o pedido de seu registro ao Tribunal Superior Eleitoral. Na prática, isso significava que o partido passava a ser legal depois de 38 anos de vida clandestina. Comemoramos, portanto, nessa data também, 30 anos de vida legal do Partido Comunista do Brasil, o maior período de vida legal desse partido em toda a sua história de 93 anos. Depois de uma grande campanha nacional que envolveu toda a militância e amigo, chegamos na legalização à cifra de 60 mil membros, conquistando-se assim o registro definitivo. Sedes partidárias foram abertas por todo o país, etc. O PCdoB estava legal. Este é um sinal eloquente de que a redemocratização se descortinava. O Partido Comunista sempre foi um termômetro na história política do país, por medir o grau de restrição à democracia, e, nesses momentos, o PCdoB era o primeiro a ser proscrito, e, nas aberturas políticas, também o PCdoB, o último a ser legalizado. Daí em diante, o PCdoB vem se dedicando em preservar, após a sua legalidade, ampliar a democracia conquistada com tanto sacrifício. Pagamos com sangue, com heróis e mártires, colocando essa luta pela democracia a serviço efetivo da emancipação do povo brasileiro. O PCdoB logo se envolveu inteiramente na campanha eleitoral para a Assembleia Nacional Constituinte de 1987 e 88, outra candente e nuclear reivindicação dos comunistas. Com isso, é importante salientar, o Partido Comunista se destacou diante de todas as organizações políticas atuais no Brasil como a única que participou de todos os processos constituintes de 34, de 46 e de 88. 3 constituintes, portanto, em que os comunistas participaram e deram a sua contribuição para a lei magna do país.
Na Constituinte de 1987, elegeu uma pequena, mas combativa bancada parlamentar. Ao lado de outros deputados progressistas, conseguiu incluir na nossa Carta Magna vários artigos que ampliavam a democracia, a soberania e os direitos populares. Destacam-se conquistas que asseguram e ampliam direitos sociais e trabalhistas, tributos progressivos e a defesa da economia nacional. Pelo seu ineditismo, entre suas conquistas está o voto aos 16 anos, bandeira levantada pela então recém-criada União da Juventude Socialista, o JS. O avanço democrático e maior organização da esquerda e das forças progressistas permitiu ao PCdoB defender e se empenhar por uma alternativa política mais avançada, pois a nova república havia envelhecido prematuramente e se afastando de seus objetivos democráticos iniciais. Já no Congresso do Partido, realizado em 88, defendemos a formação de um amplo movimento democrático popular. Essa nova linha permitiria o estabelecimento de alianças políticas eleitorais com setores de esquerda, um esforço que culminaria na constituição da Frente Brasil Popular, para disputar a primeira eleição direta para presidente após o golpe militar de 1964. Assim, o PCdoB teve um papel decisivo na construção da frente política que levou Lula ao segundo turno da eleição presidencial de 1989. É a partir do final da década de 1980 que começava a se abrir um novo período de ofensiva dos setores conservadores que se alinhavam sob a bandeira do neoliberalismo, tendência que já vinha se impondo em outras partes do mundo. Exemplo do Consenso de Washington, que naquela época tinha uma grande influência aqui nas Américas. Por isso, o PCdoB advogou a constituição de uma ampla frente de caráter antineoliberal. Colocou-se na linha de frente contra as privatizações de grandes estatais, a desnacionalização da nossa economia, a retirada de direitos dos trabalhadores e as medidas restritivas à democracia. Movimento que cresceu e galvanizou amplos setores sociais. Nesse período, a partir do final da década de 80, diante da crise dos reveses do modelo socialista implantado na União Soviética e no leste europeu, ao contrário de outros partidos comunistas, que sucumbiram à pressão do vendaval anticomunista que se irrompia, o PCdoB resistiu, mantendo sua fisionomia, símbolos e convicções revolucionárias socialistas. É nossa convicção, amigos aqui presentes, companheiros, é nossa convicção que a Revolução na Rússia marcou profundamente o século XX, deixou extraordinário legado para os trabalhadores e a humanidade. Os comunistas são herdeiros de toda a história desse magno empreendimento revolucionário do século passado. Mas, diante desses novos desafios históricos, eram exigidas respostas dos comunistas. A realidade demonstrava que o socialismo, como nova formação política, econômica e social, iniciava seus primeiros passos na cena da história. Muito ainda está por vir. O PCdoB se debruçou para estudar os acertos e erros daquelas experiências. O resultado foi o trabalho sucessivo e intenso de elaboração, num grande esforço teórico e programático, moldado na visão de uma nova luta pelo socialismo, condizente com a fase atual do curso geopolítico e de desenvolvimento político, econômico, social e cultural que vive o Brasil e suas melhores tradições. Esses temas candentes culminaram na realização do Congresso do PCdoB em 1992, tornando-se um marco histórico,
para a orientação contemporânea do Partido Comunista do Brasil. Resultou o novo programa de 2009 do PCdoB, que reafirmou o objetivo socialista e o caminho para alcançá-lo nas condições próprias do Brasil. Na década de 1990, vivemos um período de intensa radicalidade na aplicação do projeto neoliberal em nosso país. Novamente, o PCdoB se colocou à frente, ao lado de outras correntes políticas progressistas, defendendo a formação de uma ampla frente política que tivesse como núcleo a esquerda. Momentos marcantes desse período se sucederam o Fórum Nacional de Lutas, marchas do CEMIL em Brasília, manifesto em defesa do Brasil, da democracia e do trabalho, em que o PCdoB teve um papel importante na sua elaboração em 2000. Esse esforço de unidade e ampla mobilização das forças democráticas e antineoliberais garantiu a memorável vitória de Lula em 2002. Pela primeira vez em nossa história, um presidente vindo do movimento operário e popular, de um partido de esquerda em aliança com as forças democráticas e populares, chegaram ao governo da República. A eleição de Lula representou mais do que uma simples mudança de governo. Ela abriu outro ciclo político no país, criando melhores condições para a aplicação de um projeto nacional mais avançado e dirigido por forças políticas vinculadas aos trabalhadores e às camadas populares. O centro da orientação dos comunistas passou a atuar pelo êxito do governo Lula na condução das mudanças que consistem no aprofundamento da democracia e na adoção de um projeto nacional de desenvolvimento voltado para a defesa da soberania do país e do progresso social. Nesse período da sua história, os comunistas passaram a exercer pela primeira vez funções de maior responsabilidade no Executivo Federal, assumindo durante esses anos diversos cargos como ministro do Esporte, ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, recentemente como ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, Secretaria Executiva do Ministério da Ciência e Tecnologia, Presidência da Agência Nacional de Petróleo, Presidência da Agência Nacional de Cinema, na Embratur, e cargos expressivos em outros ministérios e secretarias nacionais. Quero salientar, companheiros e companheiras, amigos e amigas, desde os governos do presidente Lula e continuado pela presidenta Dilma, grandes e significativas têm sido as mudanças e conquistas sociais, políticas e do desenvolvimento econômico com distribuição de renda, inclusão social e de política externa, soberana e de integração solidária no nosso continente. Nesse novo ciclo político, tem sido extensa e dura a luta entre o neoliberalismo que persiste, centro dominante do capitalismo atual, e o novo desenvolvimento nacional que emerge e tenta se afirmar. Tal situação se reflete no plano político. Os dois governos Lula, o primeiro governo Dilma, se passaram diante de persistente enfrentamento da oposição neoliberal conservadora. Agora, no começo do segundo governo Dilma, o enfrentamento recrudesce, tentando paralisá-lo e desestabilizá-lo a qualquer custo e fora da legalidade institucional. O PCdoB, companheiros e companheiras, amigos e amigas, foi forjado numa longa experiência, na qual pagou custoso tributo à conquista da liberdade, dos direitos do povo e da soberania nacional. Isso é a prática do PCdoB.
tem nítida compreensão que hoje é preciso unir forças e mobilizar o povo em defesa das conquistas alcançadas desde 2002. E, nesta hora, o partido converge sua atenção política no sentido da defesa da democracia, que se concretiza na defesa do legítimo mandato constitucional da presidenta Dilma Rousseff. Assim, o PCdoB propõe, diante da ofensiva golpista liderada pelo consórcio oposicionista, a constituição de uma frente ampla com todas as forças possíveis do campo democrático e patriótico, interessadas em assegurar a democracia, a defesa da economia nacional e a retomada do crescimento. Por isso, do nosso ponto de vista, temos asseverado a defesa do mandato legítimo da presidenta Dilma, a defesa da maior empresa do Brasil, a Petrobras, da economia e da engenharia nacional, que isso é um grande patrimônio do nosso povo, do povo brasileiro. Exigimos a lisura na apuração, condenação e punição exemplar dos envolvidos nos ilícitos praticados e a prática de propinas na investigação em curso. O combate à corrupção, o fim do financiamento empresarial das campanhas, parte substancial na luta por uma reforma política democrática. Apoio agora à iniciativa da Presidenta da República da Lei Anticorrupção, enviada ao Congresso Nacional, e pela retomada do crescimento econômico do país e a garantia dos direitos sociais e trabalhistas. Igualmente, acentuamos ser necessário, para reverter a situação atual adversa, fortalecer o papel de um bloco político e social de esquerda no âmbito dessa frente ampla. Esse é o passo necessário, assim entendemos, para descortinar o caminho da etapa atual, das exigências do aprofundamento das mudanças, da realização das reformas democráticas estruturais e enfrentar maiores desafios. Companheiros e companheiras, amigos e amigas, nesta comemoração dos 93 anos do PCdoB, nesta sessão solene da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, com a presença de muitas lideranças nacionais do partido, no Congresso Nacional, no movimento sindical, da juventude e de entidades sociais, essa é a forma merecida e reconhecida de destacar o grande feito inédito em toda a trajetória do PCdoB, da eleição do seu primeiro governador de Estado. Essa expressiva vitória alcançada tendo o camarada Flávio Dino à frente de ampla aliança política, que nós saudamos aqui os aliados presentes e respeitamos, como sempre, todos os nossos aliados políticos, derrotando velha e tradicional oligarquia. Isso teve uma grande repercussão na opinião pública em geral, em especial nas forças progressistas e democráticas do país. Foi além do Maranhão essa vitória histórica. Essa experiência tem decisiva importância para o PCdoB, por sua responsabilidade, por seu compromisso assumido de promover o desenvolvimento do Maranhão com justiça social como parte integrante do novo Projeto Nacional de Desenvolvimento. Ao saudarmos os 93 anos do aniversário do Partido Comunista do Brasil, seus dirigentes e militantes estão diante de maior e elevada responsabilidade perante o povo e a nação brasileira, assim compreendemos.
Nessa longa caminhada, o PCdoB manteve sua coerência e permanência, mantendo e desenvolvendo sua linha revolucionária, consolidando-se como um partido comunista contemporâneo, procurando se empenhar plenamente pela elevação política dos trabalhadores e do povo. Por sua extensa trajetória de mais de 9 décadas do Partido Comunista do Brasil, é uma prova que sua existência é uma exigência histórica. O PCdoB continua sua luta para elevar crescentemente sua capacidade para desempenhar um papel mais relevante no curso político atual e nos grandes embates pela emancipação política e social do povo brasileiro. Viva o PCdoB, partido do presente e voltado para o futuro. Viva os 93 anos do Partido Comunista do Brasil. Muito obrigado. Registro a presença do vice-governador do Estado, o senhor Carlos Brandão, e também do deputado federal Everton Rocha. Registro ainda, e agradeço em nome do Partido Comunista do Brasil, as presenças dos deputados Paulo Neto, Eduardo Braide, Rogério Cafeteira, Francisca Primo, Edivaldo Holanda, Sérgio Frota, Glaubert Cutrim, Fábio Braga, Antônio Pereira, Fábio Macedo e ainda dos deputados do PCdoB, Fernando Furtado, Raimundo Cutrim e Marco Aurélio. Concedo a palavra ao excelentíssimo governador do Estado do Maranhão, senhor Flávio Dino. Saudações iniciais na pessoa do presidente Humberto Coutinho, do senador Roberto Rocha, do vice-presidente da Câmara Valdir Maranhão, do prefeito de São Luís Edivaldo Holanda Júnior e ao vice-governador Carlos Brandão, nas pessoas de quem saúdo todos os nossos aliados políticos, todas as demais agremiações partidárias que aqui estão, aqueles que nos ajudaram a vencer a eleição, aqueles que estão representados nesta augusta Assembleia, que nos ajudam militando no governo e militando também na oposição. Portanto, os cumprimentos iniciais ao pluralismo político, grande conquista da democracia brasileira, que faz com que estejamos aqui irmanados em torno de instituições sólidas das instituições brasileiras. Quero cumprimentar também, muito especialmente, os companheiros e companheiras da direção nacional do nosso partido, que aqui vieram a brilhantar essa solenidade e dar alcance nacional a ela. O nosso presidente nacional, Renato Rabelo, a nossa queridíssima líder, Jandira Fegali, da nossa bancada na Câmara dos Deputados, o senhor deputado Orlando Silva, vice-líder do governo, da presidenta Dilma na Câmara dos Deputados, o deputado Wadson Ribeiro, que aqui se encontra, deputado federal de Minas, o prefeito de Contagem, Carlim Moura, a companheira quase maranhense, presidente da União Nacional dos Estudantes, Virgínia Barros, Vicky Barros, a nossa companheira Bárbara, presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, os companheiros da direção nacional que aqui estão, Ronald de Freitas, quase fundador do partido, em 1922, o Pedrinho, que aqui está, todas as senhoras e os senhores que aqui estão, que vieram de outros estados participar desta solenidade. Cumprimentos muito especiais também aos deputados estaduais de vários partidos que aqui estão. Cumprimento aqueles que não são do PCdoB, na pessoa do líder do governo, nesta casa, o deputado Rogério Cafeteira.
cumprimentar também o líder, deputado Eduardo Braide, e quero saudar, naturalmente, os integrantes da nossa bancada, o deputado Otelino Neto, que agora, nesse momento, exerce a presidência da Casa, primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Marco Aurélio, o deputado Fernando Furtado e o querido amigo e companheiro deputado Raimundo Cotrim. Quero, finalmente, cumprimentar toda a nossa militância que aqui está, saudando a todos os militantes e dirigentes do PCdoB do Maranhão, na pessoa do deputado federal Rubem Júnior, que orgulha o nosso partido na Câmara dos Deputados. Não é um momento qualquer para nós, é um momento muito especial, a comemoração deste aniversário. Em primeiro lugar, a comemoração do aniversário do partido mais antigo do Brasil, do partido que atravessou todo o século XX e agora vive a fase mais longa da sua plena legalidade, 30 anos de existência contínua em plena legalidade. Infelizmente, durante esses 93 anos, esses momentos foram ainda raros, ainda excepcionais, porque a nossa corrente política sempre foi vítima, prefeita Thalita, de grandes e severas incompreensões, perseguições e injustiças. Porém, nós estamos aqui, neste instante, depois de 93 anos de vida, sujeita a essas intempéries, mas com muita convicção, com muita firmeza, com muito orgulho da trajetória desse partido. Ao assumir essa tribuna, na honrosa condição de governador do Estado do Maranhão, é natural que celebremos o longo arco do tempo, o longo arco da história, e possamos, portanto, ver a dimensão transcendental que marca este momento. Aqui fala um governador comunista, aqui fala um militante da causa socialista, mas falo não em meu próprio nome, falo, em primeiro lugar, em nome do povo do nosso Estado que deseja e constrói dias melhores. E falo em nome de todos aqueles que vieram antes de nós. Falo em nome dos primeiros militantes do movimento sindical no Brasil, que fizeram os primeiros sindicatos e as primeiras greves ainda na primeira década do século XX. Falo em nome dos intelectuais que fizeram a Semana da Arte Moderna de 1922. Falo em nome dos heróis da coluna Prestes, comandada pelo Cavaleiro da Esperança, Luiz Carlos Prestes, que agora faz exatamente 90 anos de passagem pelo Maranhão. Falo em nome daqueles que fizeram a Revolução de 30 contra as oligarquias e as fraudes eleitorais. Falo em nome dos heróis da Aliança Nacional Libertadora de 1935, que lutaram contra o fascismo e o nazismo. Falo em nome dos brasileiros e brasileiras que foram, inclusive por inspiração do nosso partido, para a Europa combater o nazismo e o fascismo na Segunda Guerra Mundial. Falo em nome da nossa brava e valente bancada na Assembleia Constituinte de 46, liderada pelo deputado Maurício Grabois, integrada por outros gigantes da luta da esquerda brasileira, como o deputado Jorge Amado, o deputado Carlos Marighella e o senador Luiz Carlos Prestes. Falo em nome daqueles que lutaram contra o golpe da ilegalidade e da cassação arbitrária em 1947 e 1948. Falo em nome dos que fizeram a campanha O Petróleo é Nosso, sob inspiração e direção do nosso partido, fazendo com que o desenvolvimento nacional pudesse ser possível. Falo em nome dos companheiros trabalhistas, nossos aliados desde sempre. Aqui está o presidente Julião Amin e o deputado Everton Rocha, que juntos fizemos a luta pela manutenção do mandato de Getúlio Vargas em 1954. Falo em nome dos nossos aliados, sim, que permitiram a volta à semi-legalidade do nosso partido, tendo à frente Juscelino Kubitschek, presidente da segunda metade da década de 50 do século XX.
Falo em nome daqueles que lutaram pelas reformas de base, marcadamente pela reforma agrária, no início dos anos 60. Falo em nome daqueles que fizeram o Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes, no início dos anos 60, tendo à frente o ilustre maranhense Ferreira Goulart. Falo em nome daqueles que resistiram ao golpe de 1964, conviveram com o arbítrio, mas não se curvaram, mantiveram a sua altivez e a sua coragem e a sua determinação, mesmo sabendo da circunstância desfavorável, mas não se furtaram ao dever cívico e patriótico de resistir, inclusive por meios, naquele momento, enfrentando o governo militar, pelos meios então disponíveis pela luta armada, com coragem, mesmo sabendo das dificuldades, mas cumpriram os seus deveres com a sua geração e com a história desse país. Saúdo os heróis da guerrilha do Araguaia, que tombaram no início dos anos 70. No início dos anos 70, e que moraram no Maranhão. Aqueles que são da região tocantina sabem da importância da passagem dos comandantes da guerrilha do Araguaia por Imperatriz, por Porto Franco, Estreito e outras cidades maranhenses. Essa é uma história, presidente Renato, ainda por ser contada. Nosso partido, desde então, desde o fim da guerrilha do Araguaia, passou a integrar uma ampla frente política democrática para que o nosso país superasse a longa noite da ditadura militar. E com essa ampla frente política, então liderada por Ulisses Guimarães, um grande estadista que tanta falta faz ao país, o nosso partido pôde passar a viver uma existência legal, ajudando a realizar a campanha pela anistia, a campanha pelas diretas já, a campanha pelo fim institucional do regime militar e pelos governos civis, obtendo logo em seguida, fruto de todas essas lutas, o reconhecimento pelo Tribunal Superior Eleitoral. É claro, portanto, companheiros e companheiras, que nós que integramos o PCdoB temos muito orgulho dessa trajetória e por isso a invoco com tanta emoção, porque nós somos filhos dessa trajetória, nós somos filhos dessa herança e foi por tantas passagens heróicas da nossa nação que nós chegamos até aqui. Em verdade, a história brasileira mostra que todas as vezes que os comunistas puderam se organizar, fazer ouvir a sua voz, participar plenamente da vida democrática, o país avançou. E todas as vezes que o nosso partido foi perseguido, todas as vezes que o nosso partido foi incompreendido, todas as vezes que o nosso partido foi submetido a medidas ditatoriais, o país retrocedeu junto. Por isso, a existência do nosso partido é importante para nós que o fazemos, é importante para o nosso povo, mas é importante para a democracia brasileira. Essa é a razão pela qual nós estamos aqui, neste momento, vivenciando a emoção de compartilhar com tantos e tantas companheiras e companheiros, especialmente aqueles do Maranhão, essa trajetória exitosa. Nós nos orgulhamos e nós somos devedores dessa trajetória. Cuida-se, portanto, de, na presente quadra histórica, aprender com os acertos e com os erros do passado, mas, acima de tudo, honrar essa tradição, retificá-la e corrigi-la naquilo que deve ser corrigido, mas, acima de tudo, honrá-la, continuando a nos dedicarmos todos às melhores causas do povo brasileiro. O povo brasileiro que tanto precisa, que tanto luta e que tanto acredita, que tanta esperança tem. Aqui no Maranhão nós vivemos um momento especial, não há dúvida. Nós estamos presentes com muita força na luta política no nosso Estado, mas nós não nos contentamos com isto. Além de participarmos, queridos companheiros e companheiras, deputada Jandira, nossa líder, além de participarmos do Parlamento, da dimensão institucional da vida política, o nosso partido não descuida da luta social, não descuida da luta sindical, da luta popular e da luta da juventude,
porque nós compreendemos que uma cidadania ativa é fundamental para que haja justiça social e progresso da nossa nação. E também estamos presentes na luta de ideias, ajudando exatamente a trazer um pouco de luz quando aparentemente se apresenta no horizonte crises incompreensíveis. O nosso partido procura, com a sua trajetória, trazer um pouco de luz à compreensão das dificuldades conjunturais e ajudar a nação a continuar a trilhar o caminho do desenvolvimento, da soberania, da distribuição de renda, das políticas sociais e da justiça para todos. Aqui no nosso Estado, essa luta tem uma dimensão muito concreta, porque nós estamos diante do maior desafio das nossas vidas, o maior desafio da minha vida, da vida da militância do nosso partido, de todos os secretários e dirigentes de órgãos, mas, acima de tudo, o maior desafio da história do Maranhão. Tivemos, sim, um grande feito histórico, e dele muito nos orgulhamos. Nos orgulhamos, sim, de descortinar um caminho novo para o Maranhão. Porém, não nos contentamos com isso. Compreendemos que a vitória eleitoral em 5 de outubro do ano passado não é um fim em si mesmo. Na verdade, é um passo. Na verdade, era uma pré-condição para aquilo que é mais importante: governar bem, governar com honestidade e melhorar a vida do povo no nosso Estado. De modo que eu quero finalizar as minhas palavras exatamente agradecendo aos homens e mulheres do Maranhão que deram ao nosso partido essa oportunidade, agradecendo aos nossos aliados que conosco dividem a tarefa de governar. Um abraço muito especial ao nosso companheiro vice-governador Carlos Brandão, que, além de ter me ajudado a ganhar a eleição, me ajuda todos os dias a enfrentar aqueles leões que moram na porta do palácio, que estão lá. Há quem pense que o nome do palácio é Palácio dos Leões por causa das estátuas, mas não é, é por causa dos problemas que a gente vai enfrentando uma vez por dia, todos os dias. E o vice-governador Carlos Brandão me ajuda nessa tarefa. E quero cumprimentar a bancada federal do Maranhão, essa bancada que hoje atua unida no mais das vezes, graças à sabedoria de líderes como o vice-presidente da Câmara, Valdir Maranhão. Mas quero aqui de público também agradecer ao coordenador da nossa bancada, deputado Pedro Fernandes, que tem feito um trabalho de articulação da nossa bancada federal. E, em nome de todos, cumprimentar o nosso senador Roberto Rocha, que dividiu comigo as aventuras da campanha eleitoral. E, assim como eu, passada a campanha, se dedicando ao trabalho, começou a engordar muito. De modo que é importante, senador, nós dois cuidarmos desse grave problema pessoal, mas, acima de tudo, cuidarmos dos problemas mais altos do nosso Estado. E, Vossa Excelência, quero fazer questão de registrar, tem tido uma atuação no Senado sempre sintonizada com os interesses do governo do Maranhão e do povo do Maranhão. E menciono, sublinho, ressalto o papel da bancada federal do Maranhão, porque os resultados desse trabalho já se fazem sentir. Muito recentemente conseguimos aumentar o repasse per capita da saúde para o Maranhão, que era estranhamente o menor do país, o menor de todos. Se não fosse a bancada federal atuando firme nesse sentido, continuaríamos como o menor de todos. Hoje continuamos entre os menores, mas conseguimos avançar um pouco para que os nossos municípios tenham recursos e, com isso, o governo do Estado possa também propiciar serviços de saúde de mais qualidade. Estamos, como disse a vocês, diante de um gigantesco desafio de governar o nosso Estado segundo princípios inegociáveis, princípios que marcam a mudança. E vejam como essa palavra é forte, porque todos os dias, não há um único dia em que não se dispute o significado dessa palavra mudança, de modo que os nossos adversários, de ontem e de hoje, todos os dias, querem provar uma tese.
Nada mudou. Tudo é igual, como antes. O único problema dessa ousada tese é que ela se choca contra a força irrevogável e sublime da realidade. A força dos fatos que mostram que, sim, houve uma grande mudança política no nosso Estado e ela é irreversível. Ela é para sempre e não terá retrocesso em momento nenhum da nossa história, porque o nosso Estado não aceita o coronelismo, o nosso Estado não aceita a oligarquia, o nosso Estado não aceita o atraso e por isso nós estamos aqui. E fazemos isso com ternura, com doçura, com sorriso nos lábios, sem medo, com coragem, com determinação, mas sem sectarismo político. E essa é a nossa força. A nossa força hoje resulta no fato de nós sermos um partido de braços abertos, um partido que aceita, admite e incentiva a pluralidade. Um partido que respeita, sim, os seus adversários, que compreende que eles são fundamentais, mas que não abre mão de princípios. Por isso, nós somos diferentes. Nós somos o partido que hoje defende e governa o Maranhão segundo uma clara opção preferencial pelos mais pobres, pelos desvalidos desse Estado. E por isso que nós estamos hoje, a cada final de semana, percorrendo o Maranhão, secretários e presidentes de órgãos, todos os fins de semana, visitando as comunidades, conversando com o povo e dizendo a esses desesperançados que agora o governo os ouve, o governo os enxerga e o governo trabalha para a plenitude de direito para todos, sobretudo aqueles que menos têm. Somos um governo também que acredita na participação popular. Na sexta-feira, nós aprovamos um pacote da transparência administrativa, lei de transparência, portal de transparência, dobramos o número de auditores, criamos um mecanismo de participação popular pela via eletrônica, porque nós queremos que a sociedade usufrua não apenas do poder, mas também do conhecimento. Nossas tarefas democráticas se referem a um âmbito indissociável de democratizar o poder, democratizar a riqueza e democratizar o saber, o conhecimento. E por isso esse é um governo que acredita na participação popular e no controle social. E nós temos dois outros princípios que eu gostaria aqui de destacar, que marcam o cumprimento, no meu ponto de vista, do dever que eu tenho de honrar a tradição a que fiz referência no início. Quero realçar que esse é um governo honesto, esse é um governo que respeita o dinheiro público, que respeita a sua essência, que respeita o patrimônio público e que compreende que o enfrentamento da corrupção, longe de ser apenas uma bandeira política oportunista, é um princípio inegociável. No nosso governo, se algum dia houver algum desvio em relação à legalidade e à moralidade, não tenha dúvida, ninguém tenha dúvida, a lei vai produzir os seus resultados, as pessoas serão punidas, a lei será garantida e nós vamos restaurar o primado da dignidade da coisa pública. E, meus amigos, minhas amigas, finalizo dizendo a vocês que esse é um governo que busca a máxima eficiência. E, por isso, esse é um governo de pessoas que trabalham muito, trabalham de verdade, todos os dias, o dia inteiro, de manhã, de tarde e de noite. Quem quiser visualizar isto, basta passar pelo Palácio dos Leões de manhã, na hora do almoço, onde eu como sempre uma deliciosa quentinha, à tarde e à noite, até tarde da noite, nós estamos lá.
Mas nós não estamos não porque nós pretendemos ser melhores do que quem veio ontem ou anteontem. Nós estamos lá porque nós nos sentimos devedores da trajetória que fiz referência, mas, acima de tudo, devedores do povo simples e humilde do Maranhão. E essa população precisa que a gente atue com muita eficiência, com muita pressa, com sentido de urgência. Nada pode ser para depois da manhã. Ainda que saibamos que muitas coisas só vão acontecer depois da manhã, ou na próxima semana, ou no próximo mês, ou no próximo ano, ou na próxima década, ou na próxima geração, não importa. Esse é o tempo da vida. Nós lutamos para que isso aconteça hoje. Nós lutamos para que as mudanças sejam efetivas agora. E por isso temos hoje muita alegria de governar o Maranhão e muita alegria de fazê-lo integrando um partido que tem a história a que fiz referência. Confidencio algo que meus companheiros de partido sabem. Entre os nossos aliados havia um debate se eu deveria, eventualmente, sair do PCdoB para disputar o governo do Maranhão. Havia esse debate aqui. Porque o PCdoB era um partido sempre perseguido, sempre combatido, e que haveria uma campanha anticomunista contra nós. E eu pensei, me lembrei de uma frase de Renato, que disse, olha, Flávio, nosso partido não é das espumas flutuantes, nosso partido é das correntes mais profundas, das correntezas mais profundas. Mas, acima de tudo, eu pensava que não teria graça se não fosse pelo PCdoB. Que não teria o mesmo sabor. Primeiro, porque se eu saísse do PCdoB, eu deixaria de ser eu mesmo. E quem renuncia a si mesmo, renunciou à coerência e à sua vida. E depois, porque fazia parte do Everest existencial que eu construí na minha vida. Eu disse, olha, que coisa interessante, debater com os ecos do fascismo, debater contra um anticomunismo mais tosco, mais primitivo, mais grosseiro. E eu me motivava com esse desafio. E foi exatamente assim. Foi estranhamente assim para aqueles que não participam do Maranhão, da luta política no Maranhão. Mas, por isso, entre tantos motivos, foi muito instigante e belo, porque nós ajudamos o Brasil a dar um passo adiante, porque nós ajudamos também a dissolver esse preconceito. De modo que hoje nós estamos aqui com um governador comunista, um presidente da Assembleia em exercício comunista, 4 deputados estaduais comunistas, muitos dirigentes, muitos militantes do nosso partido, coisas impensáveis há décadas atrás, e podemos, com plena liberdade, dizer 1, 2, 3, 4, 5 mil, e viva o Partido Comunista do Brasil! 1, 2, 3, 4, 5 mil, e viva o Partido Comunista do Brasil! Agradeço ao agradecer o presidente Humberto Coutinho e todos os deputados por terem nos permitido fazer esta comemoração através de uma sessão solene aqui na Assembleia. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.